Bom, deixei para vocês lá aquelas questões, vamos resolver agora, né? Vou fazer uma correção com vocês aqui. Ó, vamos ler a primeira aqui, tá? A consolidação do regime democrático do Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação energética e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Isso é a mensagem programática da União Democrática Nacional, certo? 1957. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: a reforma bancária progressista, reforma agrária que extingue o latifúndio, regulamentação da lei de remessas. Aí o manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores. Olha lá, então. Então você tem duas citações ali, tá? Nos anos de 1960, eram comuns disputas pelo significado dos termos usados no debate político com democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT deveriam resultar em quê? Então, para os grupos trabalhistas, o que eles queriam lá então? Então pense vocês ali, ó. O fim da intervenção estatal na economia, o crescimento do setor dos bens de consumo, controle do desenvolvimento industrial, atração de investimentos estrangeiros, limitação da propriedade privada. O que vocês acham aí? Vamos ler de novo aqui, o enunciado, o que eles queriam lá? Olha lá, então. Os trabalhadores deveriam exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. O que eles queriam? Reforma bancária progressista, reforma agrária que extinguia o latifúndio, regulamentação das leis de remessa. Pô, os caras queriam limitar a propriedade privada. Sabe por quê, gente? Porque os latifúndios ainda controlavam boa parte das terras do Brasil. Eles queriam que tivesse uma abertura maior. Aqui já fala, a gente já dá a resposta para vocês aqui, ó. Só vocês lerem no enunciado. Existia uma oposição também ligada às classes trabalhadoras. E sabe o que eu vou falar para vocês? O que o Juscelino Kubitschek fez no governo dele, em 1960, ele fez com que quebrasse um pouco, né, essa forte presença dos sindicatos, dos trabalhadores, porque agora começava a se ter um avanço dos setores mais ligados à produção industrial, e começava a surgir vários sindicatos, não havia uma única centralização dos trabalhadores, se tinham vários sindicatos que surgiam agora. Isso fez com que a força dos trabalhadores, olha só isso aqui, ó, Comando Geral dos Trabalhadores. Aí surgem vários sindicatos. O governo dele fez com que os sindicatos perdessem força. Mas aqui nesse período era um comando geral do trabalhador, né, do Brasil inteiro ali, os sindicatos unidos ali, né? Não essa grande quantidade que vai surgir do governo dele em diante. Pergunta difícil, hein, gente? Um pouco complicada. FATEC. O populismo manifesta-se já no final da ditadura e permanecerá uma constante no processo político até 64. Então, ó, Francisco Alfred, o populismo no Brasil. Pensando na existência do populismo no Brasil durante o período compreendido, que a gente falou, né, pode ser caracterizado como um regime autoritário. Pô, isso aqui vocês já podem eliminar, não vou nem falar nada para vocês, hein? Um regime fundado em projetos de inclusão social, buscando a modernização da sociedade, liderado por líderes carismáticos. Olha que resposta boa essa aqui, né? Vamos ver as outras antes de marcar. Um regime socialista pretendia acabar com o latifúndio no país e com o poder político e econômico das velhas elites brasileiras. Olha, Getúlio Vargas ele se apoiava também aos grandes empresários mais brasileiros, né? Um regime totalitário? Jamais, né, gente? Tem duas aqui que você já pode eliminar. Autoritário e totalitário. Socialista? Muito difícil ali também, né? Pretendia acabar com o latifúndio do país e com o poder político e econômico das velhas elites brasileiras. Ele tentava se aliar dos dois lados. Quando a gente fala em populismo, o mais correto aqui, né, um regime fundado em projetos de inclusão social, buscava essa modernização,
olhem só, líderes carismáticos, aquela pessoa que agrada a todos, né? Então, marquem bem essa questão aí, 2B, tá, gente? 3, essa aqui também é um pouquinho difícil, mas vamos lá. Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original, depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. Voar da velha capital para Brasília, ver alvorada e voar de volta ao Rio. Voar, voar, voar. Né? Canção Presidente Bossa Nova, escrita no final dos anos 50, brinca com a figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como a representação de um Brasil moderno, manifestada na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. Celebração dos novos meios de transporte, que o Juscelino Kubitschek, né, foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar os aviões nos seus deslocamentos internos. Rejeição à transferência da capital do plano central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o centro financeiro. Crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante o período republicano. Recusa da atuação da política de Kubitschek, que permitia a participação popular direta nas principais decisões governamentais. Vamos entender essa aqui, então? Vamos lá, então. Vamos excluir algumas, né? Crítica violenta ao populismo caracterizou essa política brasileira. Não, né, gente? O populismo teve presente ali. Olha lá a música já trata bem isso, né? O cara era carismático, né? Rejeição, transferência da capital para o plano central? Pois, claro que não, né, gente? Para o Rio de Janeiro. Agora você tinha uma nova capital, tudo era governado ali através de Brasília. 2 questões que vocês já podem excluir aí, tá? Celebração dos novos meios de transporte, pois Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos. Não, né, gente? Internos não. A gente não pode falar em deslocamento interno feito por aviões. Nesse momento, então, agora vocês têm 2 aqui, tá? Recusa da atuação de político Kubitschek permitia a participação popular direta nas principais decisões governamentais. Ele recusava, né, participação popular nas decisões governamentais, ouvir a população. Olha, Juscelino Kubitschek, quando ele foi construir Brasília, quando ele foi se candidatar, ele ouviu de uns eleitores, né? O que você vai fazer com o interior do Brasil? Então, de uma certa forma, ele ouvia assim, né? Ele não recusava, não, gente. Ele ouvia. Então, vejam bem aí, tá? Então, você vai ter uma alternativa A. Moderno, sim. Olha as obras de Niemeyer. Oscar Niemeyer. Era futurista, né? Coisa completamente diferente. Olhem lá, pesquisem. Veja o documentário que eu postei para vocês lá. Vamos para a próxima aqui. A 4, tá? Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários, provocados pela inflação, levaram a uma imensa mobilização política popular marcada por sucessivas ondas grevistas, de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusavam a pagar pato pelas sobras do modelo juscelinista, industrialização do Brasil. Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos nos anos 60 decorreram principalmente por quê, gente? Da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, da desmobilização das classes dominantes, né, frente ao avanço das greves, da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Então, ó, não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores a 64, tá? Diminuiu a oferta de emprego, salários, inflação, né? Os conflitos sociais ocorridos nesses anos, no início dos anos 60, foi ocasionado por quê, né, gente? Da manipulação política? Não. Você vê que ele não conseguiu manipular todos os meios ali que ele queria. Das contradições econômicas, né, desenvolvimentista,
ele tentou fazer um plano que não deu certo. Não agradou a todos e muita gente acabou se opondo a ele. Então a alternativa B já deixa uma resposta muito interessante aqui, né? Do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, o poder político, não, eles não conseguiram isso. A desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves, também não. Já falamos isso aí. Recusa dos sindicatos em aceitar as mudanças da legislação trabalhista. Olha, a legislação trabalhista proposta, gente, na verdade era boa, só que o problema era a inflação descontrolada, né? Então, ó, o que gerou insatisfação foi as contradições econômicas, né? Esse modelo de desenvolvimento do governo dele acabou ferindo aí as classes sociais, a classe dos empresariados, da burguesia brasileira, não agradou a todos. A alternativa correta é a alternativa B. Um pouquinho difícil essa também, né, gente? Basta lembrar do governo, da inflação do governo, certo? Aí a 5. O governo de Eurico Gaspar Dutra foi influenciado pelos acontecimentos internacionais que marcaram o pós-guerra, tá? A política econômica adotada pelo governo tinha como principal objetivo o aumento da intervenção do Estado, que passou a controlar as importações. O que vocês acham aí, então? O Estado teve uma intervenção direta na economia. Você acha que aumentou que passou a controlar, conseguiu controlar a importação? Será? A gente falou sobre isso, hein? Na verdade, aumentou as importações e diminuiu as exportações. Então, a alternativa A já pode eliminar. Manutenção da política de confisco para combater a inflação, que, entretanto, não prejudicou os ajustes salariais. Claro que congelou. Os salários das pessoas ficou parado. Ele teve que congelar os salários. Falei sobre isso também com vocês. A liberalização do câmbio, aumentando as importações dos produtos supérfluos, sem adotar uma política de seleção. Gente, ele não teve esse caráter, não. Vamos ver as outras para vocês julgarem. Adoção de uma política liberal nacionalista, favorável aos negócios de empresas nacionais. Olha, adoção de uma política liberal e nacionalista não é bem a cara do governo dele, né? Se fosse Getúlio Vargas, a gente podia até concordar aqui. A manutenção das condições favoráveis à acumulação de capital por meio de uma política social-democrática, pelo contrário, né? Isso aqui nem se ouviu falar. Social, política social democrática e nacionalista. O governo nacionalista aqui está mais ligado a Getúlio Vargas, tá, gente? Então aqui, ó, quando a gente fala dos acontecimentos internacionais que marcaram pós-guerra, política econômica. Então, se liguem na questão econômica. Aqui já dá uma breve resposta para vocês. Então, ó, a alternativa C, ele aumentou a importação, mas não controlou. Então chegou uma hora que não conseguia mais competir com o mercado internacional. O Brasil não conseguia exportar mais tanto, tinha que investir. O plano SALT dele foi incentivo à agricultura e não foi incentivo às exportações. Então ele começava a importar e de repente se via já num barco fundando. O gabarito está aqui, depois vocês façam uma autoavaliação. Espero que vocês tenham bons resultados aí, tá, gente? Aquele abraço. Até a próxima aula.